Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro. O caso de Philip e Carissa Grandini, o homem por trás da máscara, o que levou o ex-pastor a tirar a vida de sua esposa grávida. Algumas pessoas apenas fingem bondade, simpatia e receptividade, mas no fundo carecem de amor, compaixão ou até mesmo piedade por aqueles mais próximos. Frequentemente é difícil, se não impossível, explicar por que uma pessoa pode decidir por um delito tão grave, levando o ato a ser atribuído à genética deficiente ou defeitos inerentes ou adquiridos. Mas o que poderia levar um ex-clérigo e enfermeiro a tirar a vida de sua própria esposa grávida? O caso de Philip Grandini, em 2011, chocou todo o Canadá e recebeu ampla atenção da mídia internacional. O ex-pastor da Igreja Batista e profissional de saúde qualificado, que trabalhava em uma casa de repouso na época, foi acusado do crime impiedoso contra sua esposa, Carissa Grandini, que estava com 20 semanas de gestação. A investigação deste caso complexo se arrastou por mais de uma década, e o julgamento final do tribunal deixou os parentes da falecida mulher insatisfeitos. 2 vidas, um destino. Carissa Ana Grandini. Darwin nasceu em 10 de outubro de 1981 na cidade de Pasay, na região da capital das Filipinas, e era a mais velha de 2 filhas na família simples de Maria e Marvin Darwin. Ela foi criada junto com sua irmã Joanna. Quando tinha 13 anos, seus pais, em busca de uma vida melhor, levaram suas filhas e imigraram para o Canadá. A família se estabeleceu em Toronto, onde as crianças foram para a escola, e os pais encontraram trabalho e se juntaram a uma comunidade religiosa local. Todos os membros da família eram frequentadores da Igreja Batista. Carissa era uma excelente aluna na escola e mais tarde se matriculou em uma universidade, escolhendo estudar arqueologia e geologia, enquanto também trabalhava meio período em uma loja de ferragens. Em 2006, Darwin se formou com honras na universidade, obtendo um mestrado, e começou a trabalhar em um instituto de pesquisa geológica local. Amigos e colegas a descreviam como gentil, atenciosa e muito receptiva, sempre pronta para ajudar. Ela era profundamente religiosa e frequentava regularmente a igreja, onde eventualmente conheceu seu futuro marido. Philip Grandini nasceu em 18 de agosto de 1986 em Paris, mas mudou-se para Toronto, Canadá, com seus pais quando criança. Seus pais também eram religiosos e eram frequentadores da Igreja Batista, criando seu filho em estrita aderência e obediência. Na escola, o jovem Philip era ativo e ambicioso, mas muito sensível e confiante. Ele se destacava academicamente, participava constantemente de várias competições de projetos escolares e conferências científicas práticas, mas não tinha praticamente nenhum amigo, já que seus colegas o consideravam um nerd e monótono. O rapaz recebeu uma bolsa de estudos em seus últimos anos e se formou na escola como o melhor aluno do distrito de Ontário. Ele poderia ter construído uma carreira brilhante na ciência, mas seus pais insistiram para que ele frequentasse um seminário teológico. Após se formar com sucesso, ele se tornou pastor em uma das igrejas batistas em Toronto, onde conheceu Carissa. Cônjuges religiosos. A encantadora congregante era 5 anos mais velha que o jovem pastor, mas o casal imediatamente sentiu uma afeição mútua. Seu relacionamento começou com interações amigáveis, mas gradualmente o jovem casal se aproximou e se apaixonou. Como pessoas devotas com visões rígidas e conservadoras, eles não podiam viver juntos sem serem casados. Portanto, Philip e Carissa se casaram apenas alguns meses após se conhecerem. O casal realizou um casamento que seguia todas as tradições religiosas, com a presença não apenas de amigos próximos e família, mas também de outros congregantes da Igreja Batista. Após o casamento, os cônjuges se estabeleceram em Scarborough, uma área convidativa na parte leste de Toronto, próxima ao Lago Ontário. À primeira vista, o casal parecia perfeitamente combinado. Ambos eram jovens, inteligentes, ambiciosos e compartilhavam perspectivas de vida semelhantes e uma fé inabalável em Deus.
Eles acreditavam que a proximidade espiritual e o amor sincero eram os principais componentes da felicidade conjugal. Os primeiros anos de vida juntos foram pacíficos e harmoniosos. A felicidade que durou pouco. Vamos começar com o fato de que Carissa, devido a uma doença em sua juventude que causou uma condição inflamatória, não conseguia engravidar. Ela optou por não revelar sua condição, então apenas sua família e marido sabiam sobre isso. Por vários anos, ela visitou médicos sem sucesso, passou por exames, fez cursos de tratamento e concordou com terapias experimentais, mas em vão. Os médicos estavam perplexos e até sugeriram que ela talvez nunca pudesse se tornar mãe. Em 2011, após 4 anos de casamento, ela finalmente engravidou. Quando os resultados dos exames voltaram positivos, ela não pôde acreditar em sua sorte e correu para compartilhar a feliz notícia com seu marido. No entanto, Philip recebeu a notícia com contenção e até mesmo indiferença. Carissa não prestou muita atenção a isso inicialmente, acreditando que seu marido apenas precisava de tempo para se ajustar à realidade de que em breve seriam pais e suas vidas mudariam. No entanto, em agosto de 2011, pouco depois de confirmar sua gravidez, ela descobriu um segredo que seu marido havia guardado por muitos meses. Como descoberto, o pastor havia iniciado um relacionamento com uma das jovens congregantes, Elaine Florentino, que também era uma amiga próxima de sua esposa. Quando Carissa ouviu rumores sobre a infidelidade, inicialmente se recusou a acreditar neles, mas então decidiu verificar o laptop de Philip e encontrou mensagens confirmando seu relacionamento com sua amante. Além disso, ao verificar seu histórico de navegação, ela viu que seu cônjuge regularmente visitava sites impróprios e preferia vídeos bastante inadequados. Naquele mesmo dia, ela confrontou seu marido, observando que estava disposta a perdoá-lo e sua amiga para preservar sua família. No entanto, ela exigiu que ele terminasse imediatamente as coisas com Elaine e parasse de visitar websites impróprios. Outra condição era seu acordo em passar por terapia de casal. Philip aceitou todas as condições, prometendo retornar ao caminho correto. Para salvar seu casamento, Carissa procurou ajuda de seu amigo mútuo e pastor chamado Steven, em quem ela confiava completamente. Ele a escutou atentamente e concordou em ajudá-los como terapeuta familiar. No entanto, durante uma conversa pessoal com Philip, ele recomendou fortemente que ele deixasse o serviço da igreja, pois suas ações e comportamento eram indignos de um clérigo. Grandini ficou furioso com essas palavras, mas temendo um escândalo público, concordou em renunciar seus deveres pastorais. Novo trabalho, velhos vícios. Philip completou seu treinamento, tornando-se um enfermeiro qualificado e logo recebeu várias ofertas de trabalho atraentes. Ele escolheu uma casa de repouso localizada a cerca de 20 minutos de sua própria casa, que oferecia um salário respeitável, e esta opção parecia adequada para ele. Parecia que a vida estava gradualmente melhorando, e tanto a terapia familiar quanto a mudança de emprego foram benéficas para ele. Ele tentou ser um pai de família exemplar, garantindo que havia parado de assistir filmes impróprios, terminado seu relacionamento extraconjugal e era fiel apenas à sua esposa. Na realidade, no entanto, ele continuava a se encontrar secretamente com Elaine, mas o fazia com muito cuidado, tentando não ser visto por ninguém. O casal até evitava hotéis e motéis, e seus encontros aconteciam no carro de Philip, onde eles dirigiam para áreas isoladas. Logo, Carissa suspeitou que seu marido ainda estava vendo sua amante e secretamente verificou seu telefone, onde encontrou mensagens com Florentino. Durante uma sessão de terapia familiar, ela declarou que sabia de tudo, detalhando o que havia encontrado em seu telefone. Steven ficou descontente com esse rumo dos acontecimentos, e Philip estava fervendo de raiva, embora tentasse escondê-la. Em casa, ele causou uma cena, afirmando que tais coisas poderiam ter sido ditas a ele pessoalmente, ao invés de na presença de terceiros, ao que sua esposa respondeu que tornar o problema público era a única maneira de influenciá-lo de alguma forma. Os primeiros sinais.
Cerca de uma semana após Carissa admitir que sabia sobre a infidelidade de seu marido, ela subitamente se sentiu mal. Em 14 de outubro, sua condição se deteriorou tanto que ela foi forçada a procurar ajuda médica. Ela foi hospitalizada com queixas de fraqueza severa, tontura, sonolência e desorientação. Ela perdeu a consciência 2 vezes. Sua pressão arterial caiu a níveis perigosos, e os médicos estavam seriamente preocupados com a vida e a saúde da futura mãe e seu bebê. No entanto, todos esses sintomas eram bastante estranhos, já que a senhora Grandini não havia tido tais problemas anteriormente. Carissa confessou que se sentiu mal pela manhã após beber um smoothie preparado por seu marido, mas na época não pensou muito nisso. No entanto, à noite, após beber um chá de ervas que Philip fez, ela se sentiu muito pior. Ela perguntou se seu marido havia adicionado algum medicamento à bebida, mas ele garantiu que não. A condição da paciente e sua história levantaram muitas questões, e o médico que a examinava decidiu realizar imediatamente um teste toxicológico sanguíneo. Os resultados mostraram traços de um medicamento chamado lorazepam, que tem propriedades sedativas, indutoras do sono, anticonvulsivas e relaxantes musculares, e também diminui significativamente o sistema nervoso central. De acordo com os testes, a mulher havia ingerido uma grande dose deste medicamento, mas ela insistiu que nem mesmo sabia como era o medicamento. Grandini foi hospitalizada por 24 horas para estabilizar sua condição. Mas, estranhamente, seu marido não foi questionado em conexão com o incidente. A ocorrência foi descartada como um acidente bizarro. No entanto, Carissa não pensava assim, e em uma conversa telefônica com sua irmã, ela confessou que acreditava que Philip poderia estar tentando envenená-la ou prejudicar seu filho ainda não nascido. A noite fatal. Em 15 de outubro, Carissa recebeu alta do hospital, mas 2 dias depois ela partiu tragicamente em seu próprio banheiro sob circunstâncias bizarras. Por volta das 10 horas da noite, em 17 de outubro, um Philip angustiado ligou para os serviços de emergência, implorando para que viessem rapidamente ajudar sua esposa grávida. Segundo Philip, ele havia saído para correr e, ao retornar, encontrou sua esposa inconsciente em uma banheira cheia. Enquanto aguardava a ambulância, o atendente o instruiu sobre como administrar os primeiros socorros e realizar reanimação. No entanto, Philip alegou não estar familiarizado com ressuscitação cardiopulmonar e compressões torácicas, o que era estranho para alguém com seu treinamento médico como enfermeiro. Além disso, ele afirmou que não conseguia tirar sua esposa da banheira porque ela estava muito pesada e seu corpo estava molhado e escorregadio. O atendente então o aconselhou a primeiro drenar a banheira, colocar uma toalha sob sua cabeça e depois usar um lençol sob seus braços para levantá-la. Apenas sons de água se movendo foram ouvidos pelo telefone e, alguns minutos depois, Philip relatou que não conseguia levantá-la. Quando a equipe médica chegou à casa dos Grandini, eles ficaram surpresos ao descobrir que ele nem sequer havia removido o tampão da banheira para drenar a água e, durante todo esse tempo, a cabeça de Carissa permaneceu submersa. Philip parecia estar em estado de choque, mal compreendendo o que estava acontecendo, apenas implorando para que salvassem Carissa e repetindo que eles estavam prestes a ter um bebê. Infelizmente, era tarde demais para salvar a jovem mulher, e ela partiu antes que os médicos pudessem ajudá-la, junto com seu filho não nascido. No momento de sua trágica partida, a senhora Grandini estava com 20 semanas de gestação. Uma autópsia revelou que a causa da partida foi afogamento, pois seus pulmões estavam cheios de água. No entanto, o relatório toxicológico produziu um resultado inesperado. Descobriu-se que o sangue de Carissa continha uma alta dose de lorazepam, o mesmo medicamento detectado em seu sistema alguns dias antes, quando ela foi hospitalizada se sentindo mal. Além disso, um pequeno hematoma foi encontrado na parte de trás de sua cabeça, ocorrido pouco antes de sua partida. O ferimento não era grave, e provavelmente ela havia batido a cabeça na borda da banheira. O verdadeiro rosto. No dia da partida de Carissa, seu marido Philip foi levado à delegacia e interrogado.
Apesar de algumas estranhezas, a tragédia foi atribuída a um acidente incomum e Philip foi liberado, pois não havia acusações contra ele. No dia seguinte, Philip, junto com os parentes de Carissa, começou a organizar o funeral. Quando ofereceram para comprar um lote duplo no cemitério, ele reagiu bruscamente, afirmando que planejava se casar novamente e começar uma nova família no futuro, então não pretendia reservar um lugar ao lado de Carissa. Seu comportamento parecia muito estranho, dado que ele havia acabado de perder sua esposa grávida e já estava falando sobre se casar novamente. Além disso, ele não parecia um viúvo em luto, mas sim parecia estar planejando sua vida adiante, como se estivesse satisfeito com sua nova liberdade. Após todos os exames necessários, o corpo de Carissa foi liberado para sua família para uma cerimônia de despedida realizada na igreja batista que ela frequentava. Dezenas de pessoas compareceram para honrar a memória de Carissa, que partiu prematuramente. No entanto, a cerimônia foi inesperadamente interrompida pela aparição de Elaine, causando raiva e indignação sincera entre aqueles que conheciam seu relacionamento com o ex-pastor agora viúvo. Philip observou os procedimentos à distância e não fez nenhuma tentativa de amenizar a situação. Após o funeral, ele secretamente foi lamentar na casa de sua amante. A verdade vem à tona. Após a partida de sua esposa, Philip voltou a viver sua vida normal, nem mesmo tentando fingir luto. Ele estava namorando abertamente sua amante e seu comportamento alimentou numerosos rumores e desaprovação local. Durante vários meses, os pais e a irmã de Carissa contataram repetidamente a polícia buscando iniciar uma investigação adicional sobre por que uma mulher grávida de 29 anos partiu em circunstâncias tão estranhas. A aplicação da lei permaneceu inativa por muito tempo, até que a família Darwin decidiu tornar o caso público e falou com a imprensa. Apenas sob pressão pública, uma nova investigação começou. Em maio de 2012, Philip foi preso sob suspeita de deliberadamente causar a partida de sua esposa grávida. Ele foi acusado de administrar uma grande dose de lorazepam a ela e, após ela ficar incapacitada, colocá-la em uma banheira onde ela se afogou. Supostamente foi durante este tempo que ela bateu a cabeça na borda da banheira. Todas as evidências contra Philip eram circunstanciais e alguns dias depois ele foi liberado sob fiança, aguardando a investigação. Ele havia anteriormente alegado que o incidente foi um acidente, mas depois sugeriu que sua esposa poderia ter partido voluntariamente. Nenhum traço de lorazepam foi encontrado na casa dos Grandini, e o medicamento era apenas sob prescrição, o que nenhum dos cônjuges havia obtido. Os médicos que haviam cuidado de Carissa durante sua gravidez confirmaram que não haviam prescrito nenhum medicamento potente, pois poderiam prejudicar o bebê. Philip tinha acesso ao lorazepam no trabalho, onde era responsável por administrá-lo a alguns pacientes. Mas será que ele poderia ter pego parte do medicamento para prejudicar sua própria esposa? As suspeitas eram plausíveis, mas não havia evidência direta. Durante a investigação, o laptop pessoal de Philip foi apreendido, o que revelou informações intrigantes. Pouco antes de Carissa ser hospitalizada com queixas de mal-estar, seu marido havia pesquisado online para descobrir qual dose de lorazepam poderia ser fatal e, como lembramos, este medicamento foi de fato encontrado em seu sistema. Além disso, na noite em que sua esposa estava no hospital, Philip havia usado um website para chamar uma mulher em sua casa para fornecer serviços íntimos por dinheiro. Ele também mantinha comunicação diária com Elaine, trocando mensagens e telefonemas. Por fim, era difícil acreditar que um homem adulto forte não pudesse tirar sua esposa pequena da banheira e nem mesmo se preocupou em remover o tampão, deixando seu corpo submerso com a cabeça primeiro. A luta por justiça. O julgamento de Philip começou apenas em fevereiro de 2014, quase 2 anos e meio após a partida de Carissa. O réu foi acusado de crime premeditado de primeiro grau, e Joanna Darwin insistiu que sua irmã suspeitava que seu marido estava tentando envenená-la, conforme ela havia confidenciado em uma conversa telefônica no dia anterior à sua partida. A promotoria argumentou que Philip
havia premeditado a ação contra sua esposa, com o incidente ocorrendo alguns dias antes da tragédia, servindo como uma espécie de ensaio. Ele havia calculado a dosagem correta do medicamento, como evidenciado por suas pesquisas na internet, após o qual ele incapacitou Carissa e a afogou enquanto ela estava indefesa na banheira. Philip, no entanto, agora insistia que sua esposa havia partido por conta própria e que ele simplesmente chegou tarde demais para salvá-la. No entanto, os parentes da falecida negaram firmemente a possibilidade de partida voluntária, observando que Carissa era uma pessoa profundamente religiosa que nunca cometeria tal ato grave, especialmente prejudicando sua criança tão esperada. Os testemunhos, relatórios de autópsia e toxicológicos, bem como o histórico de pesquisa no laptop do réu, apontavam para sua culpa. Assim, em janeiro de 2015, Philip Grandine foi considerado culpado de crime premeditado de primeiro grau e sentenciado a 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O último ato. Imediatamente após a sentença, o ex-pastor e seu advogado apresentaram vários recursos contestando a decisão do tribunal. A defesa argumentou que as evidências apresentadas pela promotoria eram circunstanciais e o Supremo Tribunal ordenou um novo julgamento. Os defensores de Philip sugeriram que seu casamento estava passando por uma crise séria. De fato, Philip havia sido infiel, mas infidelidade não é crime, segundo os advogados. Ao saber do caso extraconjugal, Carissa entrou em profunda depressão, agravada por seu estado emocional instável durante a gravidez, levando-a a partir por conta própria. Notavelmente, o tribunal decidiu liberar o acusado sob fiança, permitindo que ele aguardasse as novas audiências em liberdade. Esta decisão enfureceu e ofendeu a família de Carissa, mas todas as suas queixas foram rejeitadas. O processo foi retomado apenas em 2019. Desta vez, Philip foi acusado de homicídio culposo e falha em prestar socorro. Alegou-se que ele viu o estado em que sua esposa estava, mas ainda assim permitiu que ela tomasse banho. Após encontrá-la inconsciente na água, ele não fez nada para ajudá-la. A defesa insistiu que Carissa simplesmente escorregou, bateu a cabeça na borda da banheira e se afogou, e seu marido não estava em casa naquele momento para salvá-la. Philip foi considerado culpado novamente, mas desta vez por homicídio culposo. Ele foi novamente liberado sob fiança, aguardando o veredito final. A família Darvin ficou indignada, exigindo uma punição justa para a pessoa responsável pela partida de sua filha e irmã. A mãe de Carissa até sofreu um ataque cardíaco ao saber que seu ex-genro havia sido liberado novamente. Em janeiro de 2020, o réu foi considerado culpado de homicídio culposo, mas a sentença permaneceu inalterada em 15 anos de prisão. Após isso, ele apresentou outro recurso, e seu advogado conseguiu garantir sua liberação sob fiança mais uma vez. As liberações contínuas pareciam zombar da família enlutada. Desta vez, a defesa insistiu que Philip não poderia ter sabido que sua esposa havia tomado uma substância potente e estava em perigo, e, portanto, não impediu que ela tomasse banho. No entanto, em maio de 2022, o Supremo Tribunal inesperadamente rejeitou o recurso apresentado, considerou os argumentos do advogado pouco convincentes e manteve a sentença para Grandine, enviando-o à prisão por 15 anos. No geral, os procedimentos legais contra o responsável por Carissa duraram mais de 11 anos, a maior parte dos quais ele passou em liberdade. Os parentes de Carissa nunca se conformaram com o veredito final de homicídio culposo. Mas, e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.